Estamos ao vivo. Boa noite a todos. Estamos ao vivo e hoje vamos falar a respeito de alimentação do Levan, ok? Enquanto a turma entra aí, eu vou fixar aqui o tema da live para a gente evitar assuntos paralelos, ok? Tema da live: alimentação do Levan. Publicar. Fixar o comentário. E é isso aí. Pessoal, queria então dizer a todos boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma live da Terapia do Pão. E hoje eu já deixei o tema da live fixado. É a alimentação do Levan. O que acontece? Amanhã, dia 28, sábado, teremos a última oficina Terapia do Pão ao vivo e online, à distância, do ano de 2020. Porque esse finzinho de ano agora vou cuidar da minha saúde e me dedicar à minha família, ok? Então, como já é de costume, no dia anterior eu reúno todos os alunos aqui numa live às 20 horas, tanto os alunos da terapia da pizza quanto os alunos da terapia do pão, para que juntos a gente faça a alimentação dos nossos fermentos, para que a gente tenha amanhã, de manhã na terapia da pizza e à tarde na terapia do pão, todos os fermentos nivelados, alimentados do mesmo jeito e com o mesmo tempo de crescimento. Isso garante um padrão mínimo, né? A gente nunca consegue exatamente um padrão igual, fazer todos os fermentos ficarem iguais, porque não existem dois fermentos iguais, né? O meu e o seu nunca serão iguais, mesmo que eu te dê uma isca, mesmo que você tenha comprado o kit do aluno e tenha um pezinho aí do Levandídio na sua casa. Nunca, nunca, nunca nossos fermentos terão a mesma atividade, porque o fermento sofre influência do meio, né, pessoal? O que é o meio? É a água que você usa, a farinha, é também o ambiente, as leveduras e as bactérias que vivem, né, no meio ambiente, e o operador, a pessoa que mexe, né, nesse fermento também influencia. Então, assim, essa live é hoje para falar de alimentação de Levan e também vamos fazer a alimentação do pré-fermento com fermento biológico. Então, se você é novo, não tem fermento Levan ainda, mas tem vontade de fazer pão assim de longa fermentação, não tem problema, fica aí, assiste, porque eu vou fazer a alimentação da isca do pré-fermento também, porque tem gente que vai participar da oficina Terapia do Pão, mas não tem Levan ainda, né? Mas tudo bem. Depois que você transforma o fermento biológico em pré-fermento, ele entra no processo de produção do pão exatamente como o Levan entraria. Óbvio que tem diferenças de aroma, sabor, propriedades, tempos de fermentação de um pré-fermento para um Levan. Mas, ok, como eu falei, um Levan tem diferença para o outro, então a gente já está acostumado a lidar com essa variação de tempos, não é mesmo, pessoal? Então, o que eu queria dizer para vocês é que vou começar a fazer a alimentação do meu fermento. É uma aula especial para a turma que vai fazer a oficina amanhã, mas eu gosto de deixar aberto para toda a audiência, porque eu tenho certeza que tem aí muita gente com dúvida que vai gostar de assistir. E no final dessa live eu vou abrir para perguntas e respostas, tá bom? Então eu queria pedir aí para quem tá assistindo para não fazer pergunta fora do tema,
tá bom? E segurar um pouquinho aí a ansiedade das perguntas, porque eu vou falar bastante a respeito da alimentação, vou entregar um monte aí de conteúdo para vocês, e aí no final abro para tirar as dúvidas particulares de cada um no tema que é a alimentação do Levan. Tá bom, pessoal? Então vamos começar. Para quem vai fazer a oficina amanhã da terapia da pizza, que começa às 10 horas da manhã e vai até às 14, vai precisar de um potinho desse aqui, se for fazer com Levan. Se for fazer com fermento biológico, também vai precisar de um. Quem vai fazer a oficina terapia do pão, que acontece às 14 horas, também vai precisar ou de um potinho para o Levan ou de um potinho para o fermento biológico seco instantâneo para o pré-fermento. Então, de qualquer maneira, vai precisar de um potinho, tá? E aí, pessoal, vocês vão precisar, para quem vai fazer oficina terapia da pizza e oficina terapia do pão, aí, pessoal, vão precisar de 2, porque não vai dar tempo de alimentar um de manhã. Então, vai fazer um potinho para a turma da pizza e um potinho para a aula do pão. Tudo bem? Quem vai fazer, então, uma oficina só, vai precisar de um potinho só. Quem vai fazer pão e pizza, vai precisar de 2 potinhos, ok? Turma, lembrando que quando vocês têm esse aviãozinho aqui embaixo na tela e vocês compartilham isso com os amigos, vocês ajudam as pessoas que não sabem, que não me conhecem, a terem acesso a essas informações. Tá bom, pessoal? Então, por favor, ajuda aí, compartilha com bastante gente, com bastante amigo. Eu tenho certeza que tem muita gente aí que não me segue e que vai gostar de saber do conteúdo que a gente tá falando aqui hoje. Então, enquanto vocês estão me escutando, não custa nada vocês chamarem mais amigos para virem participar aqui da live e aprender um pouco mais sobre como alimento o meu fermento, tá bom? Entendo dito isso, vou começar. Pessoal, para quem vai fazer a alimentação com a isca do pré-fermento, vai precisar de fermento biológico seco instantâneo, aquele granuladinho. Pode ser de qualquer marca, tá? A turma da terapia do pão, e quem me segue já sabe que antes de você pôr um fermento biológico na sua massa de pão, você tem que fazer o teste de vida, porque acreditem se quiser, eu já perdi muita massa de pão e sei que tem muito aluno aí da terapia do pão que já perdeu também. O fermento, às vezes, ele perde a atividade, mesmo no pacotinho fechado e mesmo estando dentro da validade, ok? Então, depois que eu perdi uma massa grande, eu fiquei com tanta raiva que nunca mais eu uso um fermento biológico sem testar. Tem nos meus destaques do Instagram o teste de vida. Esse eu acabei de fazer, ó. Eu fiz ele às 19, em menos de 1 hora ele já subiu, encostou na tampa e ó, ele já começou a descer. Por quê? Porque atingiu o pico da atividade dele. Então, esse parece um fermento Levan. Olha, gente, se não parece Levan, se não, eu não engano, sei se eu disser que isso aqui é Levan. A turma se confunde, não é? Ó, igualzinho o Levan. Mas não é, tá? Isso aqui é o meu teste de vida. Eu coloquei aqui 1 colherzinha de chá de fermento biológico seco instantâneo. Esse aqui, da Le Safre. Coloquei 4 colheres de água, 2 de farinha de trigo, que tô usando uma farinha de trigo muito forte. 1 colherzinha de chá de açúcar, misturei, coloquei ali em temperatura ambiente 25, 26 graus e em menos de 1 hora ele atingiu o pico. Ou seja, tá maravilhoso,
tá super forte esse fermento, tá ok para eu usar, certo? Então, assim, todo mundo que vai fazer o pão para todos, tem também receita nos meus destaques do Instagram, grátis para quem quiser fazer, por isso chama-se Pão para Todos. É o pão que eu ensinei lá na Kátia Fonseca, no programa dela na Bandeirantes, junto com meu amigo Marcos Lima, que me convidou, e sempre terei aí gratidão por esse dia inesquecível na minha vida, tá bom? Então, pessoal, é isso aí. Não façam pão sem o teste de vida. Então, bora lá. Já fizemos o teste de vida, já sabemos que o fermento está ativo. Então, agora vamos a preparar as iscas. Então, agora eu vou abaixar a câmera para vocês verem o meu movimento de trabalho aqui, ok? Pegando uma balança, porque olha, turma do pão, não dá para trabalhar sem balança, sabe? Baratinho, 25, 30 reais, tá bom? Serve para o fermento biológico fresco também? Serve, mas aí em vez de 1 grama, você vai utilizar 3 gramas. Porque o fermento biológico seco instantâneo é mais concentrado. O fermento biológico fresco é mais diluído. Então, você, quando usa o sequinho, o granulado, você usa uma quantidade menor. Quando você usa o de tabletinho, você usa uma quantidade maior. A equivalência é de 3, tá? 3 vezes mais, tá? Esse barulhinho que vocês escutaram aqui é que a minha massa tá na hora de fazer dobras, tá? Então, enquanto vocês fazem perguntinhas aí, eu vou fazer dobra nas minhas massas rapidinho, porque amanhã, pessoal, como eu disse, amanhã é o dia da oficina. E aí, no dia anterior, que é hoje, eu faço várias massas de pães para poder assar essas massas lindas amanhã durante a oficina. Porque acreditem se quiser, boa parte das dúvidas dos alunos, das dúvidas e das dificuldades, elas residem no processo de assamento. Então, eu gosto de reforçar esse assunto. Por isso, eu procuro sempre ter muitas massas. Amanhã serão 6 massas assadas durante 4 horas de oficina, para que possa ser bem detalhado, para que os alunos possam ver bem os cortes da massa, o ponto de fermentação, que é uma dúvida frequente, que possam ver cada tipo de massa, né? Tudo feito com uma única receita, que é a receita básica. Então, vocês imaginem que quando o aluno entende o processo, ele consegue reproduzir com a receita básica várias opções de pães. Tá vendo, ó, pessoal? Tudo aqui é receita básica. Tudo receita básica. Vocês viram? Massas diferentes, 6 massas diferentes, tudo na receita básica, tá bom? Pronto, já virei toda a minha massa. Vou lavar a minha mão aqui rapidão. E voltamos agora para falar da alimentação do nosso fermento, tá bom? Então, vamos lá, turma, ó. Eu tenho aqui a balança, liguei, um potinho de 350 ml com tampa e já coloquei aqui a fita crepe, que é para depois eu ir fazendo com a canetinha a marcação da evolução, né, do crescimento, tudo bem? Então, para a isca do pré-fermento,
a gente vai precisar de uma colherzinha bem pequenininha dessa daqui. Deixa eu pegar um negócio aqui que eu quero mostrar pra vocês. Onde foi que guardou? Onde foi que guardou? Aqui. Ao vivo é assim, né, pessoal? Olha, nem todo mundo tem uma balancinha dessa daqui de precisão, certo? Então, para medir o fermento, é necessário a balancinha de precisão. Eu já fiz esse serviço para vocês e eu já sei, ó, que uma colherzinha dessa, a menorzinha do jogo, ela dá 1 grama de fermento biológico seco instantâneo. Mesmo que a balança não marque, uma colherzinha dessa é o que você vai precisar, ok? Aí, pessoal, a gente vai precisar de, tirou a tara, né? 60 gramas de água. Vai bonitinho. Tem que ser balança, tá, gente? É difícil trabalhar sem balança. Então, 60 gramas, vou lá, tiro a tara, misturo, dissolvo bem esse fermento nessa aguinha. É legal, sabe, gente? A gente dá uma acordada aqui nas leveduras, uma hidratada, tá? Tem muita gente que coloca o fermento direto na farinha de trigo, dá certo também. Mas eu gosto de fazer assim, eu acho que tem um efeito melhor, tá? E aí agora a gente vem com a farinha de trigo. Zerei o potinho, certo? E vamos lá colocar aqui 90 gramas de farinha de trigo. Atenção, eu estou utilizando uma farinha de W300, é uma farinha super forte, tá? Ela chama-se Matilde, ela é da TKS Imports, o pessoal da TKS é parceiro da Terapia do Pão há bastante tempo, então eu sempre tenho farinha deles aqui. Coloquei 90 gramas, ok? E agora, pessoal, misturar rapidamente. Porque se você não misturar rapidinho, ele forma um tampão ali, ó, e aí você já não consegue misturar mais. Lembrando que é uma massinha, pra mim, vai ficar durinha mesmo, porque como eu falei, a minha farinha chupa muita água, tá? Eventualmente, quem for trabalhar com uma farinha que não seja tão forte, que não absorva tanta água como é a Matilde, vocês não vão ter uma massinha tão dura, ó, tá? Tudo bem, normal, sem problemas, a amizade é a mesma, ok? Mas o importante é que fique próximo disso aqui, tá? Lembrando, pessoal, me desculpa, eu não estou enxergando os comentários, porque estamos no preparo. Quando eu levantar a câmera, eu leio os comentários e respondo perguntas. Mas peço, por favor, que deixem preferencialmente as perguntas para o final, visto que a live de hoje é para ensinar os alunos da oficina a prepararem seus fermentos. E de forma de cortesia, eu vou estender a live para toda a audiência e no final vou tirar dúvidas, tá bom? Então, calma aí, tá? Ó, estiquei, alinhei, limpei e vou tirar toda a sujeira que fica na lateral do pote. E agora vou tampar. E aqui, gente, tá escrito que esse é de fermento biológico. E aí, ó, exatamente aonde tá o levain, quando eu acabei de alimentar, eu vou marcar que horas são. Peraí que eu vou ver no meu outro relógio aqui. São 20 horas e 30 minutos, ok? 20 e 30. E aí agora, pessoal, em temperatura ambiente controlada, aqui na minha cozinha tá 25 graus, eu vou fazer o acompanhamento desse meu fermento, o crescimento dele. Quando ele dobrar, ou seja, 2 dedinhos, eu vou guardar ele na geladeira, porque ele vai triplicar, vai chegar na tampinha e amanhã eu vou usar ele direto da geladeira. Ok? Então, turma que vai fazer com pré-fermento. O pré-fermento cresce muito depressa
em temperaturas quentes, em temperatura ambiente. E quando você coloca ele na geladeira, ele rapidamente aclimata e trava. Tudo certo? Então, o máximo que esse fermentinho pode crescer aqui é o dobro. Porque se você deixar chegar a tampa, rapidamente ele vai passar. Amanhã, quando a gente for usar esse pré-fermento, ele já vai ter caído. Vocês observam, ó, o teste de vida, como ele já caiu, ó. E não tem 1h30 que eu preparei ele. Tá bom? Então, vamos combinar que ele fica em temperatura ambiente entre 20 e 25 graus, mas ele só pode, no máximo, dobrar. Dobrou 5 graus na geladeira. Se você deixar ele dobrar e você puser na sua geladeira a 11 graus, criança abrindo, fechando, geladeira cheia até a boca e a temperatura for muito alta, ele também vai passar, ok? Então, o ideal é 20 a 25 graus de temperatura ambiente, nem mais nem menos. Se for menos, não cresce. Se for mais, cresce depressa demais. E a geladeira, o ideal é 5 graus, ok? Que é para bloquear para amanhã, quando faltar mais ou menos 30 minutos ou 1 hora, né? Dependendo da temperatura ambiente aí, né? Se for 20 graus, você tira 1 hora antes. Se for 25 graus, tira da geladeira meia horinha só. E aí ele termina de chegar no ponto de fermentação pra gente usar amanhã, ok? Então, eu vou deixar aqui meu fermentinho biológico esperando para dobrar de tamanho. Turma, eu vou fazer outro porque amanhã eu tenho uma aula de pizza e uma hora de pão. Então, eu preciso 2, certo? Então, daqui a pouco eu faço outro. E agora eu vou responder dúvidas sobre o pré-fermento. Quem vai fazer a aula com o pré-fermento amanhã? Tem dúvidas? Quem quer aprender a fazer o pão para todos com o pré-fermento? Tem dúvidas? Agora é a hora que eu vou responder as dúvidas. E aí, tendo respondido as dúvidas do pré-fermento, eu vou fazer a isca, a alimentação da minha isca do Levain. E no final eu respondo dúvidas. Tá bom? Vamos lá. Fantástico esse pão negro. Então, esse pão negro é minha receita básica, com 25 a 30 gramas de cacau black. O cacau black seca bastante a massa, então, dependendo da farinha de trigo que você tá trabalhando, você vai ter que equilibrar a hidratação da sua massa, tá bom? Mas eu recomendo que deixe para equilibrar assim que você terminar de misturar todos os ingredientes, tá? Porque realmente vai depender da farinha. Massa azul maravilhosa, receita que eu aprendi com a grande, maravilhosa Neide Rigo, pão de genipapo verde. Já tem esse vídeo passo a passo no meu canal do YouTube, A Cozinha da Vovó. Tá bom? Então tá bom, não temos perguntas, maravilha, eu adoro, não tem pergunta porque todo mundo já entendeu. Show! Então agora a gente vai, pessoal, para a alimentação do Levain, ok? Vamos precisar também de um potinho, 350 ml, com tampa, né? Gente, quando eu falo um potinho, não pode ser qualquer potinho não, tá? Porque faz diferença. Aí eu vou mostrar aqui, não se espanta não que eu vou falar. Ó. Potinhos que são parecidos podem. Potinhos que não são parecidos não podem. Então, por exemplo, peguei vários aqui. Cris, potinho de 350. Eu tenho um assim, dá? Parecido. Parece que tem menos de 350. Se tiver menos, não vai funcionar. Ah, Cris, eu tenho um potinho desse com tampa. Pode? Não, não pode. Porque, ó, ele é muito esparramado e ele como se diz, não é translúcido. Então, não vai funcionar. Porque o Levain, em vez de crescer, primeiro ele vai se espalhar. E aí você não vai ver o crescimento. Então, não serve. Esse é o que serve. Ah, eu vou pôr nesse. Não é bom, gente. Não é bom. Porque, esse é transparente, mas é muito raso. Como eu falei, imagina o tanto de fermento que dá aqui. A hora que você puser aqui, ele vai fazer um fiozinho. Ele vai dobrar de volume, você nem vai perceber.
Então, não adianta, tem que ser nessa conformação aqui. Essa conformação é a boa. Esse potinho vende no mercado, tá? Baratinho. E aí, você acerta o passo. Ah, eu tenho esse bacana, pode? Pode, esse é bacana, é um pote de 400 ml, 400 para 350, tá tudo bem, é fechadinho, hermético, mas assim, eu já tive muitas experiências negativas com fermento dentro do vidro. Então, é lindo, maravilhoso, mas eu não recomendo, porque assim, quando você tem um potinho de plástico, ele cai no chão, você pega, salva lá e segue a vida, vitamina S. Mas se você tem seu fermento aqui, ele cai no chão e ele quebra, acabou. Você não vai ter coragem de pegar nem um pedacinho daqui, porque você nunca vai saber se tem vidro ali. Então, pronto, falei, não recomendo vidro. Vai numa loja para festas aí e compra um potinho desse aqui, 350 ml, resolve sua vida, ok? Entendo dito isso, vou abaixar a câmera novamente pra gente fazer a nossa alimentação do levain. E aí volto para tirar dúvidas. Tudo bem? Tudo bom, né? Vamos lá, baixar a câmera. Beleza. Tenho aqui a minha balancinha, tiro a tara. E aí, pessoal, preciso de uma isca para fazer um pão e ainda ter uma sobrinha no final. Eu preciso de um levain ativo. Olha esse, como ele tá. Foi o fermento que eu usei hoje para fazer os pães. Então, os meus pães já estão crescendo, eu sei que ele tá super ativo. Então, a gente vai fazer a nossa isca com levain ativo. Eu preciso, então, de 30 gramas. Gente, eu uso 150 gramas de levain para cada massa de pão de 500 gramas, ok? Então, eu preciso de 30 gramas para começar. Eu faço uma alimentação 1, 2, 3, onde 1 é o levain, 2 é a água e 3 é a farinha de trigo. Então, se eu tenho 30 gramas de levain, eu preciso de 2 vezes essa quantidade em água. 60, passou? Ótimo, 60, ok? Aí eu dou aqui uma misturadinha. Eu gosto de fazer na alimentação do levain a mesma coisa que eu faço na massa do pão. Eu gosto de dissolver o levain. Eu gosto dessa água ficar toda contaminada. E só aí, então, eu misturo a farinha de trigo. Facilita, sabe, gente? A vida das levedurinhas ali. Tá? Se elas estiverem misturadas na água, elas vão conseguir contaminar a farinha com muito mais eficiência. E aí, eu falei, né, que alimento na proporção 1, 2, 3. Se eu tô partindo de 30 gramas, a terceira parte é 3. É 3 vezes a quantidade de levain em farinha. Então, 3 vezes 30 é 90. Então, bora lá colocar 90 gramas de farinha. Lembrando que eu tô trabalhando aqui com farinha da TKS Imports, a farinha Matilde, que é uma farinha bem forte para pizzas, focaccias e tudo mais. Ela tem um W bem alto, quase 300. Então, ela bebe bastante água, essa farinha. Então, a minha massinha, eventualmente, pode ficar mais dura que a de alguém que esteja trabalhando com uma farinha não tão forte, tá bom? Então, estamos aqui, 1, 2, 3, 30 de levain, 60 de água, 90 de farinha. Mexendo aqui. Gente, depois que põe a farinha, tem que misturar, tá? Eu sempre falo que se você puser a farinha, deixar parada aqui, ir lá dar banho nas crianças e voltar, ele formou um tampão. E aí você já tem mais dificuldade de misturar. Ó, tá? A minha massinha vai ficar bem firminha, que eu já expliquei pra vocês a questão da farinha que bebe muita água. Então, gente, existem muitas maneiras de se fazer a alimentação de um fermento, ok? Existem mais diluições do que a 1, 2, 3. Porém, como essa live hoje é para preparar os alunos que vão fazer a aula comigo amanhã, eles têm que fazer do meu jeitinho. Porque o único jeito de garantir... Ó, agora eu acerto, tá, gente? Eu venho aqui e nivelo.
O único jeito de garantir que vocês tenham o resultado igual ao meu ou mais próximo possível é que vocês repitam os meus processos durante a aula, né? Se você vem lá com fermento integral ou vem com fermento que você alimentou um por um, nunca que os meus tempos vão bater com os seus, né? Então, assim, na aula eu sempre peço para que façam o mais parecido possível com o meu. Depois, na sua vida pessoal de padeira, você pode fazer como quiser. Se arrisque, faça experiências, eu recomendo. Porque sempre dá pão, sabe? Mas hoje, em especial, para a turma que vai fazer a aula, não dá, né, gente? Então, cada um fazer de um jeito. Temos que fazer todos iguais. Então, aqui, marcou exatamente onde colocou o levain. Onde estava quando você alimentou. 20 horas e 40 minutos. 20 e 40. E aqui agora vai ficar em temperatura ambiente, 20 a 25 graus. É importante, toda vez que alguém falar da temperatura ambiente, que se fale qual é o número dessa temperatura ambiente. Aqui na terapia do pão, eu gosto de trabalhar com uma faixa entre 20 a 25. Gente, eu já conheço a atividade do meu fermento. Porque quando eu comecei a trabalhar com ele, eu fiz o que a gente chama de log do fermento. Cada hora que ele cresce, eu marco um pontinho aqui. E aí, eu já sei que quando ele chega na tampinha, é porque ele atingiu o pico de fermentação dele. Isso funciona muito bem para o meu levain, funciona para quem tem iscas do levandídio e seguem as minhas orientações, mas eventualmente pode não funcionar para quem ainda não é aluno e faz outros processos diferentes com o fermento de vocês. Mas de qualquer maneira, eu sempre recomendo que vocês conheçam o fermento de vocês fazendo o log. O log é exatamente você fazer um gráfico, certo? Onde uma ponta é o tempo e na outra ponta é a temperatura. E você vai marcando as temperaturas e vai marcando o crescimento. E aí você vai entender o desenvolvimento do seu fermento. Tem que marcar o tempo, tá bom? Olha, então, em 5 horas, meu levain atingiu o pico em 22 graus. Ah, mas em 30 graus, o meu levain atingiu o pico em 1 hora. Nossa, Cris, o meu levain demora 12 horas para atingir o pico a 24 graus. Então, assim, é importante que você conheça a atividade do seu fermento e não é você analisando um único dia. Você tem que fazer várias curvas para você chegar numa informação que se repetiu várias vezes. Então, você vai entender que aquilo é o padrão da sua colônia. Tá bom, pessoal? Então, eu vou fazer mais um daqui a pouquinho, porque, como eu disse, eu vou precisar de um para a terapia da pizza e um para a terapia do pão, mas eu vou fazer depois fora do ar, aqui quietinha, tá bom? Então, turma que vai participar da terapia da pizza e da terapia do pão amanhã, todo mundo tem que estar com seus fermentinhos ali alimentados. Tanto o levain quanto o fermento biológico vão ficar em temperatura ambiente controlada entre 20 a 25 graus até dobrar de volume, ok? Depois que dobrar de volume, geladeira, 5 graus. O levain sai de 25, entra na geladeira a 5, ele não equipara a temperatura imediatamente. Ele vai baixando gradativamente. Para ele sair do 25 e encontrar os 5, ele ainda vai fermentar, ok? E amanhã a gente vai tirar da geladeira, ele vai estar a 5 graus. Se você tiver a menos, né, entre 20 e 22 graus, você tira da geladeira 1 hora antes. Se você tiver a mais de 25, 26, 27, meia hora tá mais do que bom.
Eu gosto de trabalhar com o levain gelado ainda, porque ele também ajuda a manter a temperatura da massa, que eu gosto de trabalhar com uma massa fria entre 22 graus. É gosto pessoal. Eu sei que tem padeiros que gostam de trabalhar com massas a 26. Tudo bem, pessoal? É que como eu trabalho com padeiros iniciantes, né? 90% dos meus alunos está começando, tem muitas dúvidas, muitos medos e muitas inseguranças. Quando você trabalha com uma temperatura alta, a sua fermentação fica no limite. Para um padeiro experiente, é sucesso você trabalhar com a fermentação no limite. Mas quando você é inseguro ainda e não tá assim firme nos conhecimentos, às vezes passa do tempo e tal, você trabalhar numa temperatura mais fria dá uma segurança, uma margem para o seu erro melhor. Tá bom, pessoal? Então, fica dessa forma aí, ok? O que eu quero mostrar para vocês, ó, esse foi o fermento que eu multipliquei ontem. Eu alimentei, ele chegou aqui, aí ele foi hora, ele chegou aqui, foi a hora que ele dobrou. Então, quando ele chegou aqui, eu coloquei na geladeira. Enquanto ele aclimatava, pessoal, olha o tanto que ele cresceu aqui, ó. Esse quadrado azul aqui é tudo que ele cresceu dentro da geladeira, enquanto as pessoas falam para você que ele bloqueia, tá? Então, gente, não bloqueia imediatamente, tá bom? Ele continua ainda lá na geladeira, aclimatando. Por isso que a gente não deve guardar o nosso levain já no pico para ficar na geladeira, porque ele vai trabalhar ali, né? Nesse período em que ele vai aclimatar. E aí, se você guardar ele já no ponto ótimo, até ele aclimatar, ele passou, tá bom? O que também tá, deixa eu contar uma coisa para vocês, não tem pecado nenhum usar o fermento depois que ele passou. Inclusive, isso é até um recurso de quem faz pão profissionalmente para equilibrar a acidez, né, do pão, da massa. Então, às vezes ele quer uma massa mais azedinha, ele deixa o levain passar um tiquinho do ponto e esse levain então começa a produzir ácidos acéticos, ácidos láticos, e esse tempo que ele deixa ali passar o fermento, não passa muito da fermentação, ainda mantém a atividade, mas inicia um tonzinho ali mais azedinho. E isso faz parte, né, da assinatura do padeiro. Você controlar o jeito que você fermenta o seu levain, ele é que vai determinar características de aroma, sabor, miolo e uma série de coisas aí, que é o levain quem determina, tá bom? Então, pessoal, é isso por hoje. Conforme o prometido, já ensinei como é que tem que ser alimentado esses fermentos para a gente usar amanhã. Então, espero que meus alunos tenham assistido essa live. Caso contrário, vamos ter dificuldades amanhã. E aí, a turma, a audiência toda que tá aí, conforme o prometido, me coloco aí à disposição de responder dúvidas de vocês antes da nossa live cair. Temos 10 minutos, pessoal. Se vocês forem rapidinhos na pergunta, dá para responder bastante coisa, tá? 10 minutos. A minha dúvida é a respeito de trocar de farinha na alimentação. Olha, pessoal, eu sempre recomendo que se você for trocar de farinha, deixa eu mostrar uma coisa aqui pra vocês. Ó, esse aqui é o meu levandídio, minha massa madre. Tá vendo, ó? Minha. Se eu tiver que pegar uma farinha nova, eu não vou meter aqui, porque eu não sei se vai dar bom. Eu vou meter aqui, ó. Tiro uma isca de 30 gramas, alimento 1, 2, 3 com a farinha nova. E espero ver o log desse fermento aqui, dessa isca, com essa farinha nova, porque eu já conheço o meu log. Eu já sei a atividade do meu fermento. Aí eu boto aqui e falo, putz, não cresceu nada, ficou lerdo, demorou.
Ah, não, cresceu bastante, ficou top, ficou lindão. Aí, então eu posso alimentar. Agora, se você taca tudo aqui, vou contar uma história pra vocês. Eu comprava, logo quando eu comecei a fazer pão, eu tinha um monte de fermento, né? Eu sempre tive um monte. Logo que eu comecei, eu comprava farinha num lugar que vendia farinhas a granel, ok? Então tinha lá o saco, a gente mesmo pegava, porque eu comprava farinha orgânica, e era só lá que tinha. 5 anos atrás, gente, era ruim comprar farinha, tá? Aí era a gente mesmo que pegava. Aí tinha lá uma plaquinha de papelão espetada no saco da farinha. E tinha farinha integral, farinha branca, farinha de arroz, farinha de batata, sêmola, tudo lá no saco espetado. E eu era novata, eu tava começando, peguei lá a minha farinha e nem notei que aquela farinha tava meio arenosa. Trouxe pra casa, tudo bem. E aí fui alimentar o meu levain. E eu fui alimentar na minha massa mãe, porque naquela época ninguém tinha me contado que podia dar ruim e eu podia ter problema com a minha massa mãe, né? Eu fui bem bonita e tchau, joguei. Gente, não cresceu nada. Azedou. Ficou um angu. Ficou cheia, parecia um isopor. Que cheiro de azedo. Aí eu falei, caramba, o que aconteceu aqui? Aí fui lá olhar pra farinha. E aí passei a mão e falei, isso não é farinha de trigo, isso tá meio arenoso. Aí experimentei. O que era, pessoal? Farinha de arroz. A plaquinha na loja tava trocada. E eu não tive malícia, nem experiência, nem nada. Quanto que eu achei que o saco era de farinha de arroz em vez de ser de trigo? Então eu dei farinha de arroz pra minha massa mãe. Por sorte, gente, que a farinha de arroz, ela também tem açúcar. Então ela não matou o meu fermento. Ele só não cresceu porque a farinha de arroz não tem glúten. Então não cresce, mas fermentou. Então tudo bem. Então eu peguei aquela quantidade lá, tirei mais 30 gramas e fui fazendo uma renovação daquela massa, até sair aquele arroz e voltar o glúten, porque a colônia estava 100%, estava viva, só não tinha estrutura. Então fica essa dica para vocês. Vai fazer teste de farinha nova? Testa só num pedacinho. Reparei que você sempre usa garfo ou colher, espátula de silicone não é recomendável. Então, eu gosto de ter firmeza no movimento. A espátula de silicone, ela é mole, né? Eu não gosto. Eu gosto do garfo. O garfo, gente, ele me lembra o gancho da maceira. Eu sempre procuro na minha vida de padeira manual copiar o movimento que a maceira estaria fazendo ali. Então é por isso que eu uso o garfo. Vamos ver se temos mais perguntas. Vamos ver. Eu vou responder até a live cair, hein, pessoal? Temos mais minutinhos. Sempre tem que ficar um pouco da massa mãe na geladeira. Eu não posso usar ela toda para preparar o fermento e depois guardar o que sobrar? Pode tudo. Eu aqui ensino o jeito que eu faço, que eu me adaptei, que eu gosto. Eu cuido da minha massa mãe em separado da massa que eu vou fazer pães. Isso é a maneira que eu encontrei para mim. Então, assim, eu sei que vocês me acompanham e que acompanham outros grandes padeiros pela internet. Certamente, eles estão fazendo da maneira deles. Por quê? Porque não existe uma única maneira. Então, vocês se inspirem, vejam o que cada padeiro faz e encontrem a sua maneira, o que funciona para vocês. Tá bom? Pra mim funcionou dessa maneira. E aí, como eu tô fazendo a live hoje para ensinar meus alunos, eu preciso que eles repitam o meu procedimento. Senão, não adianta. Não adianta você entrar na aula de uma pessoa e querer fazer do jeito que você aprendeu com a outra, tá? Dá certo? Dá certo se você for fazer o método da outra, né? Não dá para você fazer o meu método com o método da outra. Então, quer pegar as dicas aqui,
e fazer para funcionar igual o meu, tem que fazer igual o meu, tá bom? Posso congelar levando o kit que sobrou? Não vejo necessidade, porque o fermento desidratado, ele dura uma vida. Se você guardar em lugar seco e arejado, não precisa congelar. O congelamento é o pior processo de conservação de leveduras, na minha opinião, tá bom? Eu não gosto, não recomendo, tá? Oi, Gui! Ai, que saudade de você, do Alex. Pena que não consegui ir, viu, amore? Mas ano que vem nós vamos estar juntos, é muito, viu? Vamos ver. Turma, nós temos mais perguntas? A nossa live vai cair daqui a pouquinho. E aí eu vou continuar na preparação dos meus pães. Lá atrás, ó, são todos os pães que eu tô fazendo para assar amanhã, tá? Então, aproveitem esse tempo aí. Queria dizer também que quem não teve oportunidade para se inscrever na oficina Terapia do Pão que vai acontecer amanhã, eu lamento, essa é a última do ano, mas eu tô liberando o acesso às aulas gravadas. Então, quem quiser adquirir a aula agora do dia 28 para assistir gravado, fica na paz, pode comprar, o preço é o mesmo. Por que é o mesmo? Porque a partir do momento que você compra a aula, você entra num grupo secreto do Facebook. E aí você tem acesso a todas as outras aulas que já aconteceram, é um bônus. E vai ter acesso também à próxima aula que vai acontecer no começo do ano, né? No ano que vem. E então, você já vai assistindo o gravado. E aí, quando chegar a aula ao vivo, você já tá com as suas dúvidas todas no ponto. Eu tenho alunos que vão participar da oficina amanhã e que compraram o curso há 15 dias atrás. E aí, hoje mesmo, ela postou no grupo, ela falou, nossa, só de assistir as aulas gravadas, os meus pães já melhoraram, de 0 a 10. Imagina a hora que eu puder assistir a aula ao vivo. Então, é isso, tá? 100% de acesso às aulas que já foram feitas e às próximas. Quem quiser saber informação das minhas aulas, pode entrar em contato comigo no direct ou pode entrar em contato comigo direto pelo WhatsApp. Tem um link na bio, né, no Linktree, que você aperta lá e já vem direto para o meu WhatsApp, onde vou passar informações das oficinas, ok? Alguém perguntou aqui se usa até o fim, usa 1, 2, 3. Paula, eu não entendi a sua pergunta, eu vou pedir para você reformular de outra maneira, tá bom? Eu já perdi a conta de quantas vezes assisti. Pois é, eu gostaria muito que vocês dessem uma visitada no site aqui, o Pão Italiano. Vocês vão conhecer o trabalho da Fernanda, que é incrível, e ela teve uma evolução fantástica. É óbvio que não se deve só a mim, né, minha amiga, que eu sei que você se dedica muito e é uma estudiosa, e ela não parou de estudar na minha oficina, ela já fez outros cursos, mas eu fico muito feliz de saber que eu fui responsável por parte dessa evolução, e como ela mesmo disse, fica disponível para que vocês assistam quantas vezes vocês quiserem. Visitem, por favor, o perfil e vejam o trabalho lindo que essa menina tá fazendo. É inspirador. Não é porque ela foi minha aluna, como eu disse, é porque realmente eu acho que é bacana a gente dar de exemplo alguém que não fazia pães, que tinha outra profissão e que na quarentena precisou se reinventar e que hoje tá aí firme, despontando na região dela, fazendo um trabalho lindo. Visitem, por favor, o perfil O Pão Italiano, vocês não vão se arrepender de conhecer. Deixa eu ver a pergunta aqui. Usa o levain a proporção até o fim? Bom, eu continuo não entendendo o que você quer falar com essa pergunta, mas usa 150 gramas de levain, né? Se eu coloquei 30 gramas aqui, coloquei
60 de água e 90 de farinha, eu tenho um total de 180. Não vou usar todo ele, vou usar só 150 gramas. Sobra 30 para você refazer um novo fermento, sobra 30 para se você tiver algum imprevisto, sobra 30 para você o seu descarte, fazer um bolo, uma crepe, uma outra coisa qualquer. Inclusive, quem participa das oficinas, os 15 primeiros inscritos ganham gratuitamente um e-book com receitas com descarte de levain. Tá bom? Bom, estamos chegando... Que bom, querido, tenho muito orgulho também da sua história, viu? Estamos chegando ao final da nossa live, tá? Tô esperando o Instagram me derrubar, mas acho que ele não vai, então eu mesma é que vou ter que derrubar. Então, se vocês não tiverem mais perguntas, minha gratidão. Vou deixar essa live gravada como de costume, pedindo, por favor, para vocês que compartilhem com todas as pessoas que vocês acham que esse conteúdo vai ajudar. Tá bom? Não guardem para você não, tá? Espalhe a notícia. Eu dou meu conteúdo de graça e nem por isso eu deixo de vender curso, né? Na verdade, quem divide multiplica, gente. Não tenham medo, tá bom? Espalhem a boa nova, espalhem o levain, compartilhem com os amigos, tragam mais pessoas para fazer pão. É muito mais legal fazer pão com amigos, né? Um ajuda o outro, um tira dúvida do outro, né? E um dá suporte pro outro. É muito, muito bacana. Outra coisa, quem não sabe, eu tenho um canal no YouTube, a Cozinha da Vovó, também tem o link na bio, onde eu compartilho muito conteúdo de graça. Tem mais de 5 anos de conteúdo gratuito no perfil da Cozinha da Vovó no YouTube. Continua lá, aberto, de graça. Todo dia subo algum conteúdo lá, tá? E tem a mentoria gratuita. Porque, gente, os grupos dos alunos pagos são separados. Tem a minha atenção full time durante 30 dias e depois eu continuo ali, né? A terapia nunca acaba. Mas tem gente que não pode pagar e ainda assim precisa de um pouco de atenção. Então, para essas pessoas que têm vontade de aprender, mas que infelizmente ainda não estão conseguindo investir, eu tenho a mentoria gratuita Terapia do Pão. Tem no WhatsApp e tem no Telegram. É um grupo aberto, não é que nem esses grupos aí que só o dono do grupo fala, né? É um grupo aberto, há uma troca de experiência, todo mundo fala. E uma vez por dia eu passo ali nesses grupos e respondo as perguntas que são dirigidas a mim, mas as perguntas que não são dirigidas a mim, eu deixo a turma conversar, tá bom? São grupos que são dentro das regras da Terapia do Pão, eu sou administradora, meu grupo, minhas regras, mas fora isso eu procuro ser bastante democrática, a turma se divide e se diverte e se ajuda, e eu sei que só de participação na mentoria gratuita as pessoas têm uma evolução muito grande. Tá bom? Então, quem quiser participar da mentoria gratuita, o link tá na bio. Quem quiser informações sobre a oficina, o link tá na bio. Tá bom? Então é isso aí, muito obrigada mais uma vez. Amanhã eu não apareço muito por aqui. Amanhã quem pilota o perfil do Instagram da Cristina Valeige é a Gigi Valeige. É ela quem fica fazendo toda a produção de conteúdo do meu perfil amanhã. Ela vai fazer fotos, vídeos a partir das 10 horas da manhã. A gente começa a terapia da pizza, vai até as 14 e a partir das 14 começa a terapia do pão. Então fica ligadinho nos meus stories amanhã, porque vai ter muito conteúdo. Beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.